Os profissionais de engenharia, de agronomia e de geociências no Brasil dispõem de um sistema de organização profissional bastante amplo e razoavelmente complexo, no qual cada um dos atores, cada uma das instituições, tem as suas funções claramente estabelecidas. Nesse sentido, temos uma organização profissional bastante estruturada e complexa também. E é muito comum os profissionais, especialmente os mais jovens, fazerem confusão sobre como as coisas funcionam ou como elas deveriam funcionar. Este vídeo pretende iluminar um pouco essa questão. E vamos começar com o quem é quem e quem faz o que no chamado sistema Confea, CREA e Mútua. Toda a organização do sistema Confea, CREA, Mútua está voltada para o atendimento dos interesses do profissional. Então, o profissional é o centro das atenções, a razão de ser e o objeto da organização do sistema profissional. E nesse sistema existem 5 grandes organizações, ou 5 grandes conjuntos de organizações. A primeira organização do sistema Confea, CREA e Mútua, com a qual o profissional faz contato, é a universidade, ou mais especificamente, a escola de engenharia. É onde o profissional em formação obtém a graduação. Uma vez graduado, o profissional passa a ter contato com o CREA no seu estado e, de maneira indireta, com o Confea, que é o CREA em nível nacional. Depois ele tem a opção de fazer parte de um sindicato, e, portanto, ter contato com esse outro grupo de instituições do sistema. Ele pode também, e deve, se associar à mútua de assistência aos profissionais do CREA. E pode, e deve muito, fazer parte de uma entidade de classe. Nós já vamos ver aqui o quem é quem e quem faz o quê. Qual é a função, qual é a utilidade de cada uma dessas instituições do nosso sistema profissional. Nós vamos usar aqui 2 cores para as setas que fazem a conexão entre os elementos do sistema. As setas vermelhas indicam uma conexão obrigatória e as setas amarelas indicam uma conexão facultativa, não obrigatória. Observe, pela cor das setas, que o profissional precisa passar por uma universidade para obter a graduação e para obter o título profissional. E precisa se registrar no CREA para obter o direito ao exercício profissional dentro de uma região ou dentro de um país. A universidade, a escola de engenharia, tem uma conexão opcional com o CREA, caso queira fazer parte do conselho e dessa maneira atuar diretamente e fazer parte das decisões do sistema. Da mesma forma, o sindicato pode se conectar ao CREA para fazer parte do conselho, assim como as entidades de classe, que geralmente têm um ou mais conselheiros diretamente indicados ao CREA. A mútua não tem representantes no CREA, porque a mútua é uma instituição criada a partir do CREA e do Confea. E a gente vai ver como é que essa coisa aí funciona. O profissional, como a gente já viu aqui, é obrigado a passar pela universidade para obter a graduação e o título, e depois deve se registrar ao CREA para obter o direito ao exercício da profissão. Mas ele não é obrigado a se registrar no sindicato. Fazer parte de um sindicato é recomendável, mas não é obrigatório. Da mesma forma, ele não precisa ser mutualista, não precisa ser inscrito na mútua. De novo, é muito recomendável, mas não é obrigatório. E quanto às entidades de classe, também é uma adesão voluntária, não obrigatória. Mas eu digo que é super recomendável. Faz muito bem ao profissional participar de uma entidade de classe. Resumindo, para que o profissional exerça a sua profissão no país,
basta que ele passe por uma universidade e depois de obter o diploma se registre no CREA. Mas, para que ele exerça a sua profissão com segurança, proteção e com qualidade, é melhor que ele se conecte também aos sindicatos, à mútua e a alguma entidade de classe. Observe que entre a mútua e as entidades de classe, a conexão não é obrigatória, mas é muito interessante, já que a mútua é uma ótima parceira das entidades de classe para apoio e patrocínio em eventos. Ou seja, as parcerias realizadas entre as entidades de classe e a mútua são sempre muito bem-vindas e muito interessantes. Mas elas são voluntárias de parte a parte, não são obrigatórias. Nós vamos tentar aqui, muito rapidamente, apresentar cada uma dessas instituições e mostrar quais são as suas atribuições. É interessante que você conheça o quem é quem e quem faz o quê, para não esperar de uma instituição aquilo que é dever, obrigação ou atribuição de outra. Comecemos pela universidade. A função da universidade, ou das escolas de engenharia, de agronomia e de geociência, dentro do sistema Confea-CREA-Mútua, é formar os profissionais, oferecer os cursos de graduação e também oferecer os cursos de pós-graduação, além de fazer pesquisas acadêmicas que resultarão em desenvolvimento científico e tecnológico que são os suportes da engenharia, da agronomia e das profissões de geociências. O CREA e o Confea têm duas funções, duas atribuições muito claras: regulamentar e regularizar o exercício das profissões dos engenheiros, dos agrônomos e dos geocientistas, e fiscalizar o exercício das profissões. É importante você ter isso em mente, porque muita gente no Brasil acaba cobrando ou esperando do CREA e do Confea coisas que não fazem parte das suas atribuições. Regulamentar as profissões e fiscalizar o seu exercício já é muito importante, mas muita coisa que se espera do CREA, ou que se espera que o CREA faça, na verdade, são atribuições de outras instituições do sistema. A gente já vai ver isso. A função dos sindicatos é representar os profissionais junto aos seus empregadores. Portanto, os sindicatos atuam junto às empresas, sejam elas privadas ou estatais, na defesa dos interesses corporativos dos profissionais. Se o profissional é empregado ou pretende ser empregado na iniciativa privada ou no serviço público, é muito interessante que ele seja sindicalizado para ter essa proteção e essa cobertura que o sindicato pode dar. A mútua é uma organização do sistema que foi criada pelos CREAs e pelo Confea através de uma lei federal lá na década de 1970. A mútua tem como principal função dar apoio material e previdenciário aos profissionais. Ela é financiada pelas anuidades dos associados e por um percentual de cada RT emitida por cada um dos profissionais. E vale muito a pena para você, que é profissional do sistema Confea, CREA e Mútua, se associar à mútua para ter acesso a uma série de benefícios muito interessantes que a mútua oferece. E como já foi dito antes, como você pode ver aqui, todas as organizações do sistema Confea, CREA e Mútua têm uma meta, um objetivo: construir a valorização dos profissionais e das profissões. E eu deixei por último as entidades de classe, mas não foi por acaso. É que quando você vê o que o sindicato faz, o que a universidade faz, o que o CREA, o Confea e a Mútua fazem, parece não ter sobrado nada para as entidades de classe fazer. Mas as entidades de classe têm um espaço muito especial nessa construção da valorização das profissões e dos profissionais. As entidades de classe são, geralmente, entidades sem fins lucrativos, com cargos honoríficos e meritórios, que têm funções extremamente relevantes e nobres. Elas têm algumas funções bem específicas e uma delas é a representação social. Cabe à entidade de classe representar os profissionais, representar os interesses dos profissionais junto aos governos, municipal, estadual e federal, além de representar junto a outras organizações e outros segmentos da sociedade. Por isso dizemos que é a entidade de classe que representa os profissionais. Uma outra forma de representação que a entidade de classe exerce em relação aos profissionais é junto aos demais órgãos,
as demais instituições do próprio sistema Confea-CREA Mútua. Os profissionais de cada entidade de classe se fazem representar no CREA e na Mútua, principalmente através das suas entidades de classe. A formação continuada é uma outra função extremamente importante das entidades de classe. Os cursos, as palestras, os seminários, fóruns, congressos, a realização desses eventos todos é uma função prioritariamente das entidades de classe. Espera-se que as entidades de classe assumam esse papel, embora outras organizações do sistema também produzam esse tipo de evento. Outra atividade muito interessante e muito bacana das entidades de classe são as atividades de confraternização e de acolhimento. É na entidade de classe que o profissional é recebido no exercício da sua profissão. É na entidade de classe que o profissional constrói as suas redes de relacionamento, faz seus amigos, enfim, começa a interagir com outros colegas que estão vivenciando principalmente o mercado de trabalho naquela região onde ele está atuando. Também é função da entidade de classe agir junto à sociedade, criar programas, criar linhas para que os profissionais se sintam de fato representados nas comissões, nos órgãos, nas equipes de trabalho, nas forças-tarefas. A entidade de classe ativa sempre estará presente em todas as forças vivas da sociedade naquela região em que ela atua. Então, como foi visto, cabe ao profissional conhecer o sistema, entender quem é quem faz o quê e a quem cabe essa ou aquela atribuição, para evitar o erro muito comum entre os profissionais, que é cobrar de determinadas organizações do sistema coisas que não são de fato suas atribuições. Por exemplo, cobrar de uma entidade de classe aquilo que é uma atribuição do sindicato, ou cobrar do sindicato aquilo que é uma função do CREA, ou cobrar do CREA algo que tem de ser feito pela entidade de classe. O nosso sistema é complexo, mas ele é bem resolvido. Está muito claro na sua estrutura o quem é quem e quem deve fazer o quê.